Olha aí, o Centro Avançado de Tratamento Oncológico está conduzindo um estudo realizado em vários países para o tratamento de câncer de rim em estado avançado ou já em metástase. No Brasil, o estudo está sendo conduzido em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A proposta dos novos medicamentos é combater um sistema de camuflagem utilizado pelas células cancerosas para não serem identificadas e combatidas pelo sistema imunológico dos pacientes. Segundo o levantamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e da Universidade de São Paulo, o câncer renal corresponde a cerca de 3% de todas as neoplasias malignas no mundo, com incidência ascendente. Estima-se que 30 a 40% dos casos diagnosticados no Brasil já se encontra em estágio avançado ao diagnóstico, sendo a cirurgia atualmente um único tratamento definitivo para o câncer de rim. Vamos conversar agora sobre o assunto com André Murat. Ele é professor de Medicina e Oncologia e pesquisador do Hospital das Clínicas da UFMG. Professor, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Prazer meu, boa noite, Barroso, telespectadores. Seja bem-vindo aqui ao Redação, porque um assunto de pesquisa aí, pesquisa do Hospital das Clínicas, pesquisas da UFMG, é sempre um assunto importante aqui para o jornalismo e para quem está acompanhando a gente, sabe? Eu digo muitas vezes aqui que aqui em Minas, eu não sou assim um mineiro cheio de mineirice, não, sabe? Câncer, eu nem falo o nome, falo aquela doença, aquela doença. Há tanto pavor que nem fala o nome, fala, fulano foi tomado, está doente, o que houve? Está com aquela doença. É uma palavra tão pesada que as pessoas sentem até medo de falar e isso é até de uma certa maneira contaminado pela palavra, né? Mas isso é um assunto muito importante que a UFMG, junto com outras universidades brasileiras, está encaminhando essa pesquisa de extrema importância. Eu queria que você descrevesse para a gente essa pesquisa, em que ponto que ela está, onde ela pode levar. Perfeito, Barroso. Essa introdução sua foi muito pertinente, porque realmente, até pouco tempo atrás, realmente o câncer era quase uma sentença de morte, né? Então existia esse estigma, esse preconceito, as pessoas não gostavam de falar porque sabiam que o diagnóstico praticamente selava um prognóstico ruim e a morte iminente. Isso mudou radicalmente e eu acho que o câncer de rim é o exemplo mais contundente que nós temos. Até mais ou menos meados de 2005, 2004, não existia um tratamento para aqueles pacientes que tivessem a doença já no estágio mais avançado. Por isso a contundência seria um dos mais fatais. Um dos mais fatais. Nós não tínhamos tratamento, eu perdi vários pacientes com câncer de rim, com metástases, e sendo que é uma doença, seria até o momento uma doença totalmente resistente à quimioterapia, até então um tratamento único naquela época para esse tipo de situação. E as coisas mudaram muito, felizmente, não só em câncer de rim, mas em vários tumores. E o câncer de rim é o protótipo de um tumor que passou de uma fase que não existia nenhum tratamento para uma fase que nós temos várias opções de tratamento, né? A partir de 2005, um estudo demonstrou que uma droga, basicamente um comprimido, produzia uma resposta, ou seja, nós conseguimos regredir a doença, muitas vezes de forma parcial, mas de forma mantida. Era um comprimido à base de uma substância basicamente anti-angiogênica, ou seja, é um tratamento que não... O que é isso que ninguém entende? Exatamente. O câncer, para ele se estabelecer, para ele multiplicar e para ele avançar, ele precisa de vasos, ele precisa de nutrição, né? Ele precisa de irrigação sanguínea. Ele vai comendo, né, outras coisas. Exatamente, mas ele precisa basicamente de oxigênio e nutrientes, muito mais do que uma célula normal, porque a atividade metabólica dessa célula é muito ativa, muito grande, né? Então, essa droga, o que ela faz? Ela reduz substancialmente esses vasos e faz com que a célula morra de fome, vamos usar um termo bastante coloquial. Cancerosa, preservando a célula normal. Sim. Então, esse tratamento... Então ela fica na inanição. Na inanição, e acaba morrendo por falta de... Me lembrei aqui de Manuel Bandeira. Eu gosto muito de literatura, de poesia, e gosto de colocar tudo em uma entrevista. Medicina tem a ver com literatura. Claro. Aliás, um dos maiores escritores do país, entre os 3 maiores escritores, era médico, né? Guimarães Rosa. Fantástico. Guimarães Rosa. Mas o Manuel Bandeira tinha câncer do pulmão e ele fez como é que chama o do pulmão? Esvaziou o pulmão, a cirurgia. Pneumotórax, para esvaziar o pulmão e furou o pulmão,
Teve um pneumotórax para contrair o tumor. Para matar o bacilo da tuberculose. E seria alguma coisa parecida? É mais ou menos parecido. Na realidade... Estou pegando Manuel Bandeira e o pneumotórax para ver se... exatamente. O pneumotórax, o que ele fazia? Ele contraía o pulmão de tal forma que no caso da tuberculose, a bactéria não tinha condição de sobreviver, porque ela estava esmagada e sem oxigenação. E esse remédio aí também faz... É parecido. Então, esse remédio conseguiu um marco histórico, que foi realmente prolongar a sobrevida dos pacientes. O doente passou a ter de uma sobrevida média aí, em torno de 1 ano, 11 meses, 12 meses, passou a viver às vezes 2 anos, 2 anos e meio, às vezes até mais. Eu tive doente, por exemplo, que viveu quase 6 anos tomando esse comprimido, né? Mas esse tratamento, apesar de ser já uma evolução, ainda os resultados são modestos, né? Então, hoje nós temos uma nova forma de tratamento que é basicamente basicamente a imunoterapia. Durante muitos anos se tentou ou se imaginou que o próprio organismo poderia ou deveria ter mecanismos suficientes para matar aquele tumor. Na verdade, a célula tumoral é uma célula totalmente anômala. Então, não se entendia até então por que o organismo não conseguia fazer essa função. Não reagia. Exatamente. Os pacientes, por exemplo, que têm alguma imunodeficiência, pacientes com AIDS, por exemplo, a gente entende. Os tumores progridem em pacientes com AIDS porque a resistência deles está defeituosa em função do vírus. Sim. Mas uma pessoa normal, por que ela não reagiria? Ela deveria reagir. O organismo é muito sábio para isso. Então, passou-se a tentar descobrir esse motivo. E esses medicamentos vieram nessa esteira. Nesse bojo, ou seja, descobriu-se por quê... De criar a imunidade. Por que o organismo não reagia? Porque a célula, a gente achava que a célula tumoral era burra. Eu dou aula de oncologia há quase 20 anos e eu sempre falei isso com os alunos, a célula tumoral é burra, e não é. A célula tumoral é extremamente inteligente, muito mais do que nós imaginávamos. Então, essa célula, ela provoca a produção, o excesso de produção de algumas proteínas que desligam o sistema imunológico. É como eu faço uma analogia que eu acho muito interessante para as pessoas entenderem. É a mesma coisa sua casa, à noite você está em casa, sua família, o ladrão entra na casa. O que ele faz? Ele desliga a chave geral, a luz cai, ele entra, rouba e você não vê, desde que ele não faça barulho. Sim. Né? Então, é isso que a célula tumoral faz. Ela passa a ativar algumas proteínas que fazem com que essa célula fique invisível perante os olhos das células de defesa, dos nossos, do nosso exército, que são os linfócitos, principalmente os linfócitos T. Sim. Então, o que essas medicações novas fazem? No caso desse projeto de pesquisa, nós associamos 2 medicações que bloqueiam 2 proteínas diferentes. Bloqueando essas proteínas, o que o organismo faz? Ele vai lá e religa a chave geral. Ilumina-se, você consegue ver o bandido, se você estiver armado, ou se você chamar a polícia, eles são imediatamente presos e levados. Mas que beleza, não é uma boa notícia? É uma ótima notícia, porque basicamente esse tratamento não machuca, não atrapalha as células normais. Então a pessoa não fica careca, não fica com falta de glóbulo branco, ela não tem mucosite. Por essa pesquisa, eles estão me avisando ali que o tempo encerrou, mas eu acho que é importante até continuar só um pouquinho. Essa pesquisa está sendo feita no Brasil, em todo o mundo? São vários países. O Brasil trabalha junto, né? Exatamente, é incluir 900 pacientes, dentre eles pacientes brasileiros. Em Belo Horizonte, São Paulo, Rio Grande do Sul. Eu vi essa revista Veja, que até numa revista que eu leio muito, porque eu sou jornalista político, e sob o prisma político é uma revista um pouco difícil de se ler, entende? Mas essa revista Veja publicou há uns mais de 5 anos, câncer foi vencido. Acabou o câncer. A capa da revista. Você entrava lá dentro do palestra, se você for um rato, o câncer já tinha descoberto. Agora no homem ainda não se venceu 100%. Não, mas eu acho que nós estamos avançando muito. Está chegando, está aí. Essa pesquisa 80%? Quanto está? Olha, nós já estamos em torno de 60% no global. E há 20 anos atrás era 20%. Então a gente avançou muito, né? E vamos avançar mais ainda, porque agora nós estamos aprendendo a lidar com o câncer de forma inteligente. Muito obrigado, professor Murat, e seja sempre bem-vindo, como eu disse no início aqui, ao Redação. Eu quero te ouvir aqui outras vezes sobre o avanço dessa pesquisa, muito importante para a gente. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. O Redação vai para um rápido intervalo e volta já.